Olá, meus caríssimos amigos inscritos e membros do canal, isso é Spook Rasca Assombrades, tio Spook aqui novamente, trazendo o início de uma análise. Como assim, Spook? Eu não entendi nada. É o seguinte, muitas pessoas me indicaram um vídeo muito interessante da casa do antigo e falecido Aleister Crowley. Só que assim, quem foi Aleister Crowley? Quem foi esse rapaz com nome tão bizarro e o que ele fez ali para chamar tanta atenção assim? Aí eu pensei, eu sou budista, pratiquei magia quando eu tinha 18 anos, 20 anos de idade, tive os líberes do Aleister Crowley, os seus livros, Liber 777 e tudo mais, tive os livros de magia do Crowley, mas hoje em dia, obviamente, eu não vou relembrar quem foi esse dito cujo, e é por isso que antes de realizar a análise da casa do Sr. Crowley, a gente vai trazer um vídeo de pessoas que vivem e respiram magia. Eu pensei, dentre os grupos de meus amigos, escrevi lá, Aleister Crowley, quem seria? Pum! Apareceu Conhecimentos de la Humanité. Um canal muito interessante para as pessoas que querem aprender sobre psicologia e magia. É interessante a união desses dois pontos, onde podemos trazer realmente conceitos mais assertivos sobre o que acontece dentro desses dois universos. Uma vez que, se nós respirarmos 100% as práticas mágicas, nós somos obviamente tendenciosos ao assunto. E a psicologia coloca muito o pé no chão dentro desses critérios da magia. Então é interessante escutarmos a opinião dos nossos queridos amigos conhecedores da vida de Aleister Crowley, e depois eu vou fazer um vídeo trazendo a análise da casa deste indivíduo, para ver se realmente condiz com a sua história. Meus amigos, digam, quem foi Aleister Crowley? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos. Bruno e Léo Lousada. Grande besta, aquele que foi o homem mais perverso do mundo. Tome cuidado, porque eu conheço muitas bestas. Entenderam? Tem muitas bestas neste universo. Vamos lá. A história desse grande ocultista do século XX começa em 1875. No dia 12 de outubro. 12 de outubro. Ele nasceu perto da meia-noite. 12 de outubro, né? Data das crianças. Que coisa, né? Na Inglaterra, England. o nome de Edward Alexander Crowley. Olha só, esse nome a gente já conhece. Ele vai se tornar Aleister Crowley. Nome de pedigree, hein? O pai dele chamava-se Edward Crowley. Ele era dono de cervejaria, olha que profissão fantástica. Quando o Crowley nasceu, o pai dele já estava aposentado. Eles eram missionários, uma espécie de uma irmandade reservada ali na Inglaterra, cristã, obviamente, sim, que eram chamados especificamente de irmãos de Plymouth. E é legal. claro, então, que o nosso Crowley, ele foi criado para se tornar um irmão dessa sociedade. Então ele tinha que ler todo dia um capítulo, não era um versículo ou uma página, era um capítulo da Bíblia. Aos 5 anos de idade, ou seja, já em 1880, os pais de Crowley tiveram uma filha, ou seja, uma pequena irmã de Crowley, e ela ficou viva só por 5 horas. Isso foi uma experiência que mostrou já quem seria o Crowley, porque segundo as palavras dele, em que ele inclusive colocou como se ele fosse outra pessoa, mas é ele falando dele mesmo, ele diz o seguinte: o incidente criou uma curiosa impressão nele. Ele não entendia o porquê de ser perturbado tão inutilmente. Ele não poderia fazer nada. A criança estava morta. Aquilo não era de sua conta. Essa atitude continuou com o passar de sua vida. Ele nunca visitara outro funeral, a não ser o do seu próprio pai, que ele não se importou em fazer, pois sentiu que ele, na verdade, era o centro de interesse. E aí o Crowley cresceu, virou um adolescente, foi para a universidade, e lá na universidade ele começou a estudar, ter um pseudônimo, porque ele queria publicar poesias, ele queria publicar contos eróticos, e ele começou a pesquisar, até que junto ali com o familiar dele, ele chegou no nome Aleister, que seria a forma gaélica de Alexander. Gaélico é uma língua antiga que ainda existe no país de Gales e que ela tem como origem o celta antigo, o celta primitivo e também um pouquinho do bretão.
Ele passou Bretão. bastante tempo na universidade e acabou criando alguns hobbies, né? Se interessando por algumas atividades como o alpinismo, o xadrez e a poesia. E também foi na universidade que ele começou a sua vida sexual ativa. Ativa no sentido de que foi muito ativa. Ele vivia em tabacarias, com prostitutas, com mulheres, com homens, ele não fazia distinção nenhuma. E isso era escandaloso na época porque ele se declarou bissexual. Lembrando que o homossexualismo na Inglaterra foi crime até 1967, se eu não me engano. Ou seja, isso era um escândalo para a sociedade da época. E aí, para falar um pouquinho mais da parte sexual, em 1897 ele chegou a ter um relacionamento fixo com outro homem, mas acabou terminando com ele porque o cara não tinha os mesmos interesses no ocultismo. Ele já tinha iniciado, né, como o Bruno acabou de falar, sua vida esotérica. Em 1896 ele teria tido a primeira experiência mística, vamos dizer assim, dele. E foi tão forte que isso fez com que realmente ele tomasse uma decisão. Ele ia atrás de estudar magia, estudar ocultismo, misticismo, e ele acabou largando a universidade sem se formar em nada para se aprofundar nesses estudos do oculto. Em 1898, Crowley estava na Suíça, onde conheceu um químico chamado Julian Baker, e lá eles discutiram bastante alquimia. E interessou muito Crowley. Quando ele voltou para a Inglaterra, o Baker apresentou ele para um cara super importante na história, chamado George Cecil Jones, que era membro de uma sociedade ocultista chamada a Ordem Hermética da Aurora Dourada. Golden Dawn. Esta foi uma das sociedades mais importantes dentro de uma história. Isso, em 18 de novembro de 1898, Crowley foi iniciado pelo próprio líder do grupo, que chamava Samuel Liddell McGregor's Matters. Presta atenção nesse nome, porque esse cara é muito importante na história. E aí foi nessa iniciação que ele recebeu o primeiro nome mágico dele, Frater Perdurabo, que significa aquele que perdura até o fim, ou aquele que resiste até o fim. E aí foi mais ou menos nessa época que ele se mudou para um apartamento super luxuoso, com 2 aposentos, onde um deles ele praticava a chamada magia branca e o outro a magia negra. E aí em 1899 é quando o Crowley vai para a Escócia, se apaixona por uma propriedade às margens do famoso Lago Ness, compra essa propriedade e passa a morar lá na famosa mansão Boleskine. Então, durante esse ano de 1899, 1900, Crowley frequentava as reuniões da Aurora Dourada. Só que em 1900 começou uma espécie de uma cisão dentro da Golden Dawn, porque o Westcott, que era o fundador, ele já tinha saído porque ele era um juiz de direito, começaram a dizer na sociedade britânica que ele fazia parte de uma ordem oculta, e ele teve que sair para não prejudicar o seu cargo, e o MacGregor Matters assumiu então. Só que o MacGregor Matters, ele era um cara extremamente autocrático, ele mandava e desmandava em todo mundo, e quem não obedecesse era expulso. E aí um grupo de dissidentes, obviamente, nasceu contra essa tirania autocrática. Grupo esse que tinha o Rider Waite, tinha uma galera muito famosa, que nem o Bram Stoker também, que escreveu o Drácula, essa galera era toda ali da Golden Dawn, e basicamente ficou só o Matters lá dentro com a mulher dele, mais uns 2, 3 gatos pingados. O Crowley tentou se aproximar do grupo de dissidentes, porque dentro da Golden Dawn tinha uma ordem secreta, que era a Ordem da Rosa Rúbia e da Cruz Dourada. Era como se fosse uma ordem muito secreta interna, e ele queria entrar. Esse grupo de dissidentes falou: não, cara, você está um ano na ordem, você não vai entrar ainda nisso. E o que Crowley fez? Ele era rico, pagou pro Matters para ser iniciado, e ele acabou ficando junto com o Matters dentro da Golden Dawn e foi iniciado nesse círculo interno por causa de dinheiro. Lembrando que o Crowley tinha muito dinheiro, porque o pai dele era rico, deixou muita coisa para ele, então ele tinha dinheiro, e aí o Matters, que era um cara sem escrúpulos, começou a vender os conhecimentos da ordem para ele em busca de dinheiro em troca da tal da iniciação. Sendo iniciado nessa ordem interna e atingindo seu objetivo, ele decidiu expandir seus conhecimentos e viajar pelo mundo em busca desses conhecimentos. Então ele foi para o México, vários lugares no México, foi para São Francisco, nos Estados Unidos, depois foi para o Havaí, Japão, Hong Kong, Sri Lanka e Índia. E aí ele se tornou, com essas viagens todas e vários conhecimentos, um praticante do yoga e também aprendeu uma série de práticas do hinduísmo. Em 1902, o Crowley volta para Paris, que é onde o Matters morava, e de Paris ele controlava as lojas inglesas e tudo da Aurora Dourada. E o Crowley brigou com o Matters porque ele descobriu que o Matters estava meio que roubando ele, inclusive não roubando só financeiramente, mas roubou instrumentos mágicos do Crowley. E o Crowley tomou isso de volta e os dois meio que
se separaram e não se falaram mais, saíram tretados mesmo. Em 1903, época em que o Crowley era amigo de um pintor famoso, Gerard Kelly, que tinha uma irmã, Rose Edith Kelly. Os dois, então, arrumaram um casamento de Crowley com a irmã. E se a gente fosse falar só da vida amorosa do Crowley aqui, provavelmente a gente teria que ter um vídeo só pra falar disso. Né? Porque só oficialmente foram 2 esposas. Ele teve um monte de amante, que ele chamava de mulheres escarlates, e que normalmente eram as parceiras que o Crowley usava nas operações mágicas dele, porque elas eram médiums e ajudavam a canalizar ali espíritos ou invocações que ele fazia, ou durante rituais específicos, ou até durante intercursos sexuais. Aí 1904 vai ser um ano muito importante na vida do Crowley, porque ele estava viajando o mundo ali, meio que numa espécie de lua de mel com a sua esposa, a Rose Kelly. E quando eles estavam ali por volta de março e abril desse ano, eles chegaram no Cairo, no Egito, e aí ele resolveu aproveitar que ele estava por ali e fazer umas magias da hora. Ele quis fazer algo romântico para a esposa. Olha, chamou ela num cantinho e falou assim: eu vou invocar elementais da natureza, Silfos, você verá fadinhas por aqui. Só que ao fazer isso, ao invés de virem os silfos, os elementais do ar, ela incorporou, ou pelo menos mediou, Horus. Horus? E Horus teria passado instruções específicas para um ritual a ser realizado. Isso, e esse ritual, ele se deu nos dias 8, 9 e 10 de abril, ou seja, foram 3 dias de ritual, nos quais Crowley, através da Rose Kelly, recebeu o livro da lei, que é o livro que vai dar base a Telemann. Crowley, no primeiro momento, se choca com o conteúdo do livro. Até chega, pô, eu senti uma coisa forte, mas será que é real isso aqui? Só que os acontecimentos que foram acontecendo depois, como por exemplo a Primeira e a Segunda Guerra e algumas conexões do livro com isso, falaram, não, isso aqui é real, não tem como ser outra coisa. E aí, justamente é esse livro, ditado pelo Aiwass, que mais tarde tem uma... Aiwass, que significa mais ou menos eu fui, dentro de um dos livros do Crowley, tá? Para você ter uma ideia, dentro dos livros do Crowley existe... muitas armadilhas. Ele fez meio que de propósito para que somente iniciados na ordem soubessem realmente lidar com esse tipo de situação. Então, esse demônio que ele chamava de Aiwass, que na verdade significa eu fui, tá? Ele é tratado em um dos livros claramente quando ele enfrenta essa criatura e exerce um discurso chamando Aiwass e a My Mother. Ele invoca muito a minha mãe no livro. Só que a gente não sabe se é a mãe natural, biológica, ou se é a mãe como se fosse a mãe criadora, a mãe geradora de vida universal. Eu lembro disso, eram armadilhas. A discussão se seria o eu superior de Crowley, ou se seria uma entidade fora, ou seria o sagrado anjo guardião dele. Isso é uma discussão de muitos telemitas hoje, mas é justamente nesse livro que vai vir as grandes frases que ficaram famosas, como faz o que tu queres, há de ser o todo da lei, o amor é a lei, amor sob vontade. Isso levou, inclusive, muitos telemitas antigos a acreditarem que podia fazer o que quisesse e não entender o que era essa lei, o que era esse amor sob essa vontade com V maiúsculo, que nada mais é do que pegar a tua essência e fazer o que é da tua essência, que se tu fizer o que é da tua essência, está tudo dentro da lei do universo e da lei de Deus. E não é simplesmente, faz aí o que você quiser que tá tudo certo. Que a ideia do livro da lei é que ele foi recebido por inspiração divina. Da mesma forma que os outros livros, como a Bíblia, o Corão, essas coisas, foram recebidas também por inspiração divina. A partir desse evento, entre 1907 e 1911, começam a ser escritos os Sagrados Livros de Telemann, que é a compilação dos livros mais importantes. A partir da publicação desses 14 livros sagrados, que Crowley diz, inclusive, que a autoria não é dele, que eles foram recebidos através de hierofanias ou de epifanias. Através disso, então, funda-se uma nova ideia de uma religião, uma espécie de nova religião, religião da nova era, da era de Aquários, uma religião secular. E, portanto, todo um sistema tradicional e que preza pela experiência. E o mais importante de tudo, preza pelo sentido da imutabilidade do cânone. Ou seja, qualquer letra que você tire ali, ou qualquer palavra, qualquer corrupção que você faça daquilo, faz invalidar de maneira irreversível todo o sentido dos textos sagrados. Lembra do George Cecil Jones que a gente falou, que apresentou ao Crowley
a tal da Aurora Dourada, que depois bagunçou tudo, todo mundo foi para um lado? Bom, em 1907, ele e o Crowley, que juntos fundaram a tal da Astro Argento, que seria uma visão própria dos... Astro Argento, que seria uma tradução, seria estrela de prata, a famosa A, 3 pontinhos, A, 3 pontinhos. Eu cheguei a mandar e-mail na época na Europa para me associar à Estrela de Prata para ter a continuação dos ensinamentos, para vocês terem uma ideia. Da Grande Fraternidade Branca. Em 1911, o Crowley já fazia uma mega divulgação da imagem dele como mago, como cara que pervertia as leis e as morais da época. E ele tinha dentro da Astro Argento uma espécie de um jornalzinho, que era uma publicação chamada The Equinox. E justamente The Equinox of the Gods. Os jornais britânicos pegaram isso, essas publicações, como material para dizer então que a ordem era satânica, libertina, que tinham rituais bizarros sexuais, aquelas coisas muito comuns para uma sociedade extremamente conservadora da época. E acontece que um desses jornais, o The Looking Glass, acusou o George Cecil Jones de ter uma relação com o Crowley. E aí o Cecil Jones foi lá e processou o jornal. Só que a audiência foi totalmente manipulada. Para vocês terem uma ideia, uma das testemunhas foi o próprio Matters, que era ex-amigo do Crowley. E óbvio que ele chegou lá e aproveitou a chance para queimar o filme do Crowley. Ele não foi lá para queimar o filme com relação à relação dos dois, mas ele foi para tirar a credibilidade do Crowley, para queimar mesmo o filme do Crowley com o Jones. E aí acabou que deu certo, porque o Jones e o Crowley quebraram os vínculos que tinham e se separaram, deixaram de ser amigos. No fim das contas, não só o Cecil Jones, mas também um outro membro do mais alto grau da Astro Argento também se separou, Fuller. Mas acontece que os planos não deram muito certo, os planos de Matters, porque a Astro Argento ficou ainda mais popular com isso, tanto que ela existe até hoje, ainda que com certas releituras sobre uma nova forma, mas tá aí. E essa fama que o Crowley começou a atingir fez com que isso chegasse na OTO, que era uma ordem que se dizia descendente direta dos Templários na Alemanha. E aí, um livro que foi publicado em 1911, que foi o Livro das Mentiras, foi um livro que acabou impressionando o grão-mestre da ordem. Esse cara chamou o Crowley para conversar e iniciou o Crowley no OTO e começou a pedir ajuda do Crowley para reescrever alguns rituais. Foi também em 1920 que o Crowley fundou na ilha da Sicília a Abadia da Telema, lá na localidade de Cefalu, e o Mussolini, em 1923, começou a receber alguns relatos de que tinha alguma coisa estranha acontecendo lá, além de algumas orgias, e ele expulsou o Crowley da Itália. E em 1930, lá para setembro, aconteceu algo muito interessante pra gente aqui, porque o Fernando Pessoa, o poeta muito conhecido aqui dos brasileiros, que era português, ele se reúne com Crowley e começam as jornadas Pessoa-Crowley na casa do Fernando Pessoa. E aí eles passam um mês juntos, discutindo, conversando, deve ter um explodindo a cabeça do outro, e lá pro dia 23 de setembro, Crowley decide simular sua morte, e na falésia da Boca do Inferno, em Cascais, lá em Portugal, ele simula. Junto com o Fernando Pessoa e a ajuda de um jornalista, eles publicam a morte de Aleister Crowley. Só que, em 1931, ele reaparece em Berlim, lá na Alemanha. Como se tivesse ressuscitado os mortos. Poético. De forma resumida, a gente pode dizer que a grande besta 666, como ele se auto-intitulou, ele estudou e praticou cabala, geomancia, meditação, uma série de rituais. Ele aprendeu em Xing, astrologia, acabou criando em parceria com a Frida Harris o tarô de Crowley, que ficou muito famoso e conhecido como a sua obra-prima, sua grande obra, que era um tarô específico com desenhos muito ligados a ícones sexuais. E também chamado de tarô de Tote também, né? Também, derivado de uma espécie de um livro que ele tinha criado antes e depois livro ele de Tote. Faz o tarô de Tote. E aí é importante a gente saber que ele tinha vários nomes. Quando ele assume a liderança do OTO na Inglaterra, ele assume para ele mesmo o nome de Baphomet. E depois, Deus est homo. Ele também é chamado de um mago das mil faces, ou a grande besta, Tu Megatherion em grego, ele se auto-intitula Tu Megatherion. Ou ainda, como queriam seus detratores, ou quem não gostava dele, o homem mais perverso do mundo. Em 1º de dezembro de 1947, aos 72 anos, Aleister Crowley morreu.
Morreu porque sua saúde já estava bastante fragilizada por uma asma crônica que ele tinha. Foi debilitando ele até que ele finalmente morreu. Então o grande Crowley buscou desvendar os segredos do sexo, da magia e das drogas, apreciou e produziu arte, estudou mitologia, teosofia, as principais religiões, instituiu um sistema de magia ou religioso ou filosófico chamado de Telemann, fundou a Astro Argento e foi o líder mundial da OTO, onde ele reescreveu vários rituais e provavelmente foi também um dos grandes inspiradores da Wicca moderna. Hoje em dia, e desde a década de 60 e 70, a gente tem uma grande fonte de conhecimento do Crowley. Não seus livros, não algo técnico, mas a cultura pop, como a música. Bandas como Ozzy Osbourne, Beatles, Rolling Stones, Black Sabbath, Iron Maiden, Mr. Crowley, de alguma maneira colocaram Way they Aleister done Crowley to your alguns conhecimentos head. nas suas músicas. E temos aqui no Brasil Raul Seixas e Paulo Coelho como outros divulgadores que é o Rock das Aranhas, ensinamentos de Aleister Crowley, principalmente algumas músicas como, por exemplo, Sociedade Alternativa, Nova Eon, Loteria da Babilônia, A Lei. Mas não só de homenagens Vivi Crowley, porque o músico Ozzy Osbourne fez uma música criticando o Crowley chamada Mr. Crowley. E com essa música encerramos esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho What mais they sobre a done to vida your desse grande mago, head. esse grande ocultista que inspirou muita gente. E você, qual a sua opinião sobre o 666? Ele foi realmente o anticristo ou só um cara com megalomania que queria estudar o hermetismo, o ocultismo? Deixa aí nos comentários, um beijo no seu coração e até a próxima. Não? É o Dimo, né? Então, vamos lá, pessoal. Eu trouxe realmente esse incrível conhecimento para a gente poder analisar não somente o Crowley, mas analisar a casa dele. De novo, é uma história bem impressionante. Muitas pessoas não sabem quem foi Aleister Crowley, mas foi o criador, obviamente, de sistemas mágicos. Eu acredito que até a Gwased Matters, que realmente saiu para o mundo, foi realmente comprada e prostituída sobre a ótica ali de grandes estudiosos que seguiam essas ordens e olharam e falaram, cara, isso faz parte de um estudo dentro da ordem. Se você tira isso daqui, você está prostituindo o nosso conhecimento e foi o que fizeram. Então, eu acredito que realmente a Gwased foi um mecanismo aí que acabou caindo na boca do povo e foi meio que prostituída dentro desta ordem, tá? De novo, Crowley tinha dinheiro, comprava tudo que ele queria, comprava as pessoas, fornecia realmente a eles todos os recursos financeiros em troca de conhecimento. Mas numa dessa, a gente tem muitos problemas de comportamento sexual, postura sexual, de formas realmente de lidar com a magia e o conhecimento, e o Crowley fez o que fez, tá? Foi feio? Foi, mas ele paga o preço por isso até hoje. Que tal se a gente desse uma olhada na foto de Crowley? Bora! Está aqui, esta é a foto mais recente do Sr. Aleister Crowley. Mais recente, digo, essa aqui foi de 1934, que foi realmente no período, vamos dizer assim, já no final de sua carreira. Vamos dar uma olhada, não sei se vocês conseguem enxergar. Acho que assim está ótimo para a gente poder trazer. Não tenho ela ainda, né, full size e tudo mais, mas é uma muito interessante. Vamos lá. Pessoas que seguem a prática de magia, elas possuem energia bem diferente de pessoas que têm uma vida absolutamente normal. Pessoas que somente têm a sua crença, seja uma crença cristã, católica, sei lá, uma crença mais simples, ou seja, o cara reza todos os dias e mais nada. É muito diferente de um praticante de magia que vai realmente testar a linha tênue entre a religião, a sua fé, vai utilizar-se de práticas seríssimas para verificação se realmente existe ou não algo atrás disso, vai criar um sistema mágico, vai desafiar até mesmo aquele que ele coloca como Deus ou Criador. De novo, faça o que fizeres, faça isso da sua lei, não é mesmo? É uma maneira muito complicada de se analisar, por quê?
porque ele tinha a liberdade com a libertinagem em suas palavras, em seus pensamentos, em sua atitude, mediante a liberdade dele mesmo ser o seu próprio Deus. Analisando a energia do Crowley, algumas coisas são bem mais complicadas, não é uma leitura como a gente pega uma pessoa simples para ver. Primeira coisa que a gente observa são energias que ficam ao redor dele. Essas energias denota-se realmente que existe um praticante de algum sistema mágico. Então, como a gente pode identificar e separar essas pessoas? As energias que meio que influenciam e flutuam ao redor dele no seu corpo de energia. Toda a região do quadril do Crowley é comprometida por uma energia mais escura, uma energia mais turva, e que, como se fossem milhões e milhões e milhões de formas de pensamento, girando muito rapidamente. Essas energias mais escuras, elas influenciam todo o ponto da sexualidade, o ponto do instinto e, obviamente, o ponto da família. Por que isso? Então nós estamos falando de 2 pontos na parte da frente do quadril e um na parte das costas, na base da coluna. Essa energia, ela tem a ver com a unificação de princípios do Crowley. A utilização da prática sexual, a prática do instinto de se autocriar, a se autofazer. Então ele não é veemente ou temente a um Deus, ele é o seu próprio Deus. Então quando ele cria o pressuposto de que ele é seu próprio Deus, esse ponto de energia que influencia na região do quadril, está bem próximo da região do umbigo, se autocoloca como ele o princípio, ele a existência, ele o seu próprio e único ser e dono de seu ser. É complicado. De novo, isso é um sistema mágico, isso é uma forma de se pensar, forma de se trabalhar dentro de uma sociedade que foi criada por ele, para ele e reproduzida para os seus membros. Esse sistema influenciou a sexualidade do Crowley, influenciou seu instinto e, obviamente, a questão de como lidar os critérios de família. Curiosamente, ele deveria ter tido muitos problemas renais, insuficiência renal e hipertensão. Eu não sei dentro da história do Crowley se ele sofria por esses tipos de enfermidades, mas pelo excesso de energia dentro dessa região, a gente tem doenças que são factíveis. Então, câncer de próstata, sistema renal e hipertensão, tá? Essas são as doenças mais factíveis quando acontece um fluxo de energia tão grande nessa região do quadril. Outra coisa que é muito importante é uma transmutação da energia do amor para uma energia egóica, uma energia egoísta, uma energia que para ele torna-se uma transformação. Para quem estuda magia, desculpa, eu estou fazendo uma leitura muito no que eu estou vendo do pontos de energia do Crowley, ok? De novo, eu tive que me basear num vídeo para saber quem foi Crowley. Então vamos lá. A gente tem 2 grandes sistemas, pontos relacionados aos sistemas do corpo, que é o ponto do amor superior e o ponto do amor inferior. O ponto das emoções, ou amor superior, é o puro amor. Amor a todos os seres, amor realmente à vida, ao valor da vida. Esse ponto, ele é alimentado constantemente por meio às nossas esperanças, aos nossos desejos de sempre fazer coisas boas, de obter coisas boas, ao culto do caráter, da ética, da moral, dos bons costumes. Quando a gente lida com o inverso desse ponto, a gente está lidando com uma prática que não é legal. Então nós estamos lidando com raiva, ódio, orgulho, falta de caráter, falta de ética, uma pessoa imoral. E esse ponto, ele realmente não pode comandar uma pessoa. Porque se esse ponto comanda uma pessoa, o ponto do amor, ele não é mais reconhecido. Uma pessoa, ela não vai conseguir expressar o seu amor de uma maneira tão honesta e pura, caso esse ponto seja dominante. Crowley tem esse ponto dominante. Esse ponto dominante, ele é influenciado por uma energia que anda em espiral ao redor de todo o tórax do Crowley. Esse ponto ao redor do todo o tórax do Crowley é um ponto que mostra
a manipulação dessas emoções constantes. Elas trafegam por todo o corpo do Crowley. Então, o fato dele comprar o conhecimento, o fato dele comprar as práticas, o fato dele comprar o seu devido lugar aonde ele quer, significa que ele cria realmente uma arbitrariedade sobre o desejo do eu quero, eu preciso, eu sou. I am. Tá? Então ele cria essa energia, ele faz com que essa energia trafegue sobre todos os pontos. A maior influência dessas energias, obviamente, é a do quadril e da garganta, onde ele manipula as pessoas pelo seu desejo, pelo seu conhecimento, e leia-se, ele cativa as pessoas, ele compra as pessoas e ele engana as pessoas. Ele faz isso com mulheres, ele faz isso com homens, ele faz isso com o conhecimento que ele deseja ter. Conhecimento é poder. Então esse poder ele se encontra exatamente ao redor da garganta do Crowley, o que poderia lhe causar qualquer problema respiratório. Esse ponto afeta a região do umbigo, mas existe um golpe aqui, eu vou mostrar para vocês o que Crowley fazia. A evolução espiritual, quando a gente estuda o hinduísmo, a prática dela se dá na projeção, na concentração da energia do quadril sobre a energia das emoções, sobre Daath, que seria o abismo da garganta, o conhecimento para o famoso conhecimento, inteligência, sabedoria. E aí os judeus entram no conhecimento mais esotérico, que é Kokma, Bina, Keter, En Sof, En Sofor, En. En Sofor, En Sof, En, que são os 3 pontos acima da percepção que é colocado dentro da Cabala. O que o Crowley fazia? Ele manipulava, densificava a energia do quadril por meio da projeção sexual, ele absorvia esse sexo, ele tinha elementais conectados ao quadril, ele tinha energias que captavam a energia sexual, transmutavam essa energia sexual para o seu ponto do ego. Que esse ponto do ego, das emoções inferiores, ele transmutava essas energias para a região da garganta e aí sim para os canais de inteligência, sabedoria e aí conhecimento e aí a divindade. O curioso é que ele não passava pelo ponto do amor, ele jogava essa energia diretamente para a garganta ou passava pelas costas, o que significa que ele afetava diretamente todo o sistema respiratório pelo fluxo dessa energia negativa, suja, a qual ele desejava transmutar para atingir a sua religiosidade. Essa é a energia do Crowley, a energia suja, densa, causada exatamente pela prostituição, pelo uso exacerbado da sexualidade para se atingir os estágios de percepção. De novo, a sexualidade, ela é um gatilho interessante a ser estudado para você poder canalizar essas energias e projetar essas energias. Mas ela é o caminho sujo e imundo, porque não é utilizado o discernimento entre o sexo e o amor. Simplesmente eu preciso utilizar exatamente desse mecanismo mais carnal para se atingir um objetivo único, a qual é a minha iluminação, o meu contato com a minha divindade. E aí ficar algum tempo cozinhando naquele momento letárgico ao receber essa energia. Quando você é um praticante hindu, você é um praticante de uma técnica realmente que não precisa da sexualidade, você utiliza-se de meios mais naturais e meios mais honestos, a qual você não se suja trazendo uma energia de terceiros para você. Quando a gente faz a magia sexual que o Crowley sempre fez e sempre aplicou, ele absorve a energia do seu parceiro ou da sua parceira, canalizando essa energia e projetando essa energia para si. Ele está pegando energia suja. As pessoas não necessariamente possuem uma energia limpa. Energia pura sexual, é uma energia suja sexual, porque ela se contamina com outros pontos. Então ele se suja e ele não consegue tirar essas energias. Por isso que toda a base da coluna do Crowley é imunda, porque ele tentava
filtrar ou peneirar essas energias para fazer com que elas tivessem uma finalidade. Ou, dane-se, não me interessa se ela é limpa ou não, o que me interessa é usar o gatilho sexual para poder atingir minha finalidade. Por isso que esse tipo de prática torna-se tão abominável dentro das escolas esotéricas do Oriente, onde nós temos o hinduísmo, técnicas hindus, técnicas budistas, que são realmente mais honestas e verdadeiras para você poder atingir os princípios da iluminação e desenvolver habilidades realmente aí que são consideradas mediúnicas, vamos colocar dessa maneira, para que vocês entendam que você pode atingir realmente habilidades acima do que realmente nós acreditamos, mediante suas práticas que são mais honestas e puras. Esse tipo de coisa, muitas pessoas que entram no sistema mágico do Sr. Crowley, e eu conheço algumas, elas ficam fadadas a essa energia densa do quadril, a essa energia mais suja e, infelizmente, a se alimentar dessas formas de pensamento, dessas energias criadas para poder induzir e facilitar esse processo. Crowley, se não me engano, ele também utilizava-se de formas de pensamento para atrair parceiros e parceiras sexuais. Então ele tinha essa finalidade, ele tinha essa lei da atração mais colocada como uma questão de sobrevivência. Então ele atraía essas pessoas, utilizava-se dessas energias sexuais. Mesmo casado 2 vezes, ele tinha uma coleção de amantes, homens e mulheres. Então, toda essa energia aqui, ela não é honesta. Ele está utilizando por uma prática egoísta, com realmente sem beneficiar outros seres. Ele está utilizando somente para si próprio. A garganta, a energia concentrada na garganta, a manipulação, a habilidade de se manipular. É complicado, a energia do Crowley é muito complicada. Existem obsessores, obviamente, ao redor desta imagem. Sim, existe. Crowley tem vários obsessores conectados ao seu corpo de energia no dia que essa foto foi tirada, tá? Porque Crowley morreu. Então, no dia desta foto, tudo isso que eu estou vendo é no dia desta foto, que foi em 1934, se não me engano, está aqui, tá? Outros obsessores ao redor dele que se alimentam dessa energia residual do corpo de energia dele, tá? Isto é ruim. Esse tipo de prática, esse tipo de costume, ele não é honesto, ele não é verdadeiro, ele não segue um princípio real e justo da prática da magia. Ele é egoísta, ele é benéfico somente ao Crowley, aos princípios dele e, obviamente, aos devaneios de uma pessoa que nem ele foi. Esse tipo de coisa eu não me apoio, esse tipo de coisa eu não concordo. Eu estudei Crowley, li os livros dele, li os Liberes e tudo mais, mas não é algo que se deve seguir desta maneira. Por quê? Porque dentro das práticas hindus, dentro das práticas das grandes yogas, dentro do budismo que a gente aprende, as práticas que ele e as escolas esotéricas dele trouxeram do Oriente, não é assim aprendido, ensinado ou praticado, ok? Então, o que ele fez foi para uso e benefício próprio, recriando a educação que ele teve, recriando a educação espiritual que ele teve, para ter benefícios, para ter benefícios dentro do mundo espiritual. E ele carregou, obviamente, muitas enfermidades, ele carregou muitos problemas com relação a essas práticas. Eu quero ver se a casa do Crowley carrega a mesma energia. E é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Então, de novo, o que eu estou fazendo é uma leitura baseada na foto que eu estou vendo do Crowley, as energias que encontram-se neste dia, as energias que estão ao redor dele. Se você quer seguir o que o Crowley diz, é por sua conta e risco. De novo, eu não preciso disso. Não é algo que eu hoje pratico, hoje cultuo, hoje eu faço. Tá? Mas, caso você queira, o aprendizado está aí, o conhecimento está aí e as armadilhas colocadas nos livros também estão aí. Tá bom?
Então é isso. A gente vai para a segunda parte, eu quero pegar a casa do Crowley e trazer para vocês. E vamos ver o que está por detrás disso. Ok? Quero agradecer o pessoal do Conhecimentos da Humanidade, são meninos inteligentíssimos, têm realmente essa ideia de trazer a psicologia, a magia, e é muito legal essa união desses fatores com o pé no chão, trazendo veracidade sobre os fatos. E recadinhos finais. Para aqueles que querem passar pelos tratamentos que nós disponibilizamos aqui, galera, de novo, tudo que eu posso ensinar está no canal. Fora o que eu posso apresentar, o que eu posto diariamente para vocês, em mais de 1.200 vídeos, a única coisa que eu ofereço são os tratamentos e as limpezas de casa. Não adianta me mandar e-mail pedindo conselhos, pedindo livros, porque eu não vou responder. Os únicos e-mails que nós estamos respondendo são aqueles que precisam de ajuda. Ajuda para tratamentos e limpezas de casa. Porque tudo que vocês precisam saber já está no canal. É sério, eu não gosto de redundâncias, tá? Não adianta eu falar para vocês toda hora, assistam os vídeos, porque tudo está lá. O que eu ofereço são os tratamentos e as limpezas de casa. Então tem pessoas que me procuram para tratamentos físicos, emocionais e mentais. Por quê? Porque eu, Rodrigo, sou licenciado internacionalmente e nacionalmente por institutos sérios que me dão a habilidade, me certificam para poder trabalhar com terapias alternativas e complementares à medicina tradicional. Doenças físicas, emocionais e mentais. Fora isso, tem pessoas que apresentam casos espirituais e nós ajudamos também, além das limpezas de casa e as retiradas de energias dos seus ambientes. Tudo isso deve ser solicitado junto ao limpezadecasas@gmail.com. limpezadecasas@gmail.com é o único endereço de e-mail que nós atendemos. Não é Instagram, não é Facebook, não é sinal de fumaça, não é pulando as 7 ondinhas que nós vamos aparecer. É somente por esse endereço de e-mail, os quais vocês é que encaminham o e-mail solicitando ajuda, ok? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. O sistema pelo PayPal, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, direitinho para vocês, o caminho que vocês podem seguir para doar qualquer valor. E o sistema Seja Membro, que você clica aqui embaixo e doa R$8 para a gente continuar firme e forte na plataforma. Tá? Você torna-se membro por mês aqui do canal. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês na análise desse dito cujo... E bons sustos. Vejo vocês então na análise da casa desse dito cujo e bons sustos a todos nós.